Olá, professora Elisa Faria. No STF de hoje nós vamos conversar sobre acumulação de cargos públicos. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. Bem-vindos ao nosso STF e STJ das sextas-feiras. Bom, nós vamos conversar um pouco hoje sobre a acumulação de cargos públicos. E aí, então, eu vou primeiro explicar um pouco, daí eu venho com a decisão que eu trouxe para vocês, ok? Bom, quando a gente conversa sobre acumulação de cargos públicos, é preciso ir lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Esse artigo 37 fala que é possível acumular cargos, embora isto seja uma exceção. Em constituições anteriores, existia a vedação de acumular, mas com uma pequena permissão de acumulação quando houvesse uma compatibilidade de matérias. Então, por exemplo, se alguém era médico, poderia ser professor de medicina, se era advogado, podia ser professor numa faculdade de direito. E aí a Constituição de 88, ela não trouxe essa compatibilidade de matéria, mas veio tratando ainda da questão da compatibilidade de horários. Então, é vedado acumular cargos, em regra, e essa vedação vem de um desejo da Constituição de que cada pessoa tivesse apenas um cargo, justamente para não desempenhar nenhum de forma ruim, né? Ou seja, que você possa se dedicar a um cargo só, mas reconheceu que existem algumas profissões em que há escassez de profissional no mercado. Então, a acumulação de cargos não é para cargo que paga pouco. Tem gente que fala assim, auxiliar de serviço deve poder acumular, né, coitado? Estão com 2 salários ali. Não é uma questão do cargo que a pessoa ocupa em razão da remuneração que vai poder acumular, mas sim no que foi considerado para a época como cargos em que a gente tem escassez de servidor. Ou seja, nos casos do magistério, então a pessoa, se ela fizer um concurso para um cargo só de professor, vai faltar professor no mercado, então permitia-se a acumulação. E daí então estendeu-se que esses professores poderiam acumular com um cargo que fosse de nível superior ou técnico profissionalizante, que são os cargos então chamados de científicos, né, ou cargos técnicos, e que ainda poderia haver a acumulação de 2 cargos de médico, isso na nossa redação original da Constituição de 88. Foi só depois, com a emenda constitucional 34 de 2001, que se permitiu que os profissionais da saúde, de um modo geral, acumulassem cargos. Então, quais são as hipóteses constitucionais de acumulação de cargos? Ou 2 de professor, ou 1 de professor com um cargo científico, leia-se qualquer de formação de nível superior, ou 1 de professor com um cargo técnico, leia-se qualquer um de nível médio profissionalizante, ou se não 2 de profissional da saúde, correto? Que seriam as alíneas A, B, que eu dividi em B1 e B2, e a linha C do artigo 37, inciso 16. Bom, essa proibição de acumular, conforme vem escrito na sequência no inciso 17, abrange toda a administração direta e indireta. Você já viu essa administração direta e indireta na nossa aula de organização administrativa. Se não viu, é só voltar no vídeo da aula de teoria 01 ou das questões que a gente também conversa sobre isso. E lá você então vai se lembrar que a gente tem autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista e até aquelas subsidiárias que são controladas direto ou indiretamente pelo poder público, entram aqui nesse conjunto de entidades em que é proibido, em regra, acumular cargo, tá certo? Bom, mas a Constituição fala, olha, se for nesses casos das alíneas A, B e C, e se a soma das remunerações não passar o teto e se houver compatibilidade de horários, é possível a acumulação. Bom, do desenrolar da aplicação da Constituição, começou-se a se discutir se as legislações infraconstitucionais que estabeleciam hora máxima de jornada de trabalho, como por exemplo na CLT, dentre outras, iriam se aplicar também ao caso dessa acumulação de cargos públicos. E aí, várias decisões desconexas dos tribunais, o Supremo Tribunal Federal fechou o entendimento de que não é necessário observância da legislação infraconstitucional para entender como compatível
a acumulação de cargos públicos, ok? Então, por exemplo, se uma pessoa faz uma jornada como plantonista em um hospital, imagine ele um enfermeiro, e ele faz uma escala de 12 por 36, mas ele pega 2 dias seguidos em 2 hospitais diferentes, você faz 12 num dia, 12 no outro, descansa só no outro dia, não é problema para fins de acumulação de cargos públicos. Olha o que diz então a decisão que eu colhi para vocês aqui, bem recente, está aí, RMS, então, que é um recurso ordinário em mandado de segurança, número 34257, o Lewandowski é o ministro relator, e essa decisão foi publicada em 6 de agosto de 2018. Vai cair nos próximos concursos aí, ó, bastante, tá? Então, olha lá, ainda cai 2019, vai caindo. Então, foi um agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. E aí você tem limite máximo de 60 horas semanais em caso de acumulação de cargos ou empregos públicos, impossibilidade. A ementa, ela vem falando o tema geral e depois ele apresenta ali já o parecer, né? Ó, impossibilidade de se aplicar esta jornada máxima. Precedentes, já do STF, compatibilidade da jornada de trabalho da impetrante, comprovação. Então, ela trabalhava mais do que 60 horas semanais, mas foi demonstrado que ela fazia um horário à noite, que o outro ela fazia de manhã, que o outro era num plantão de final de semana e que, portanto, existe essa compatibilidade de horários. Então, lendo ali, ficou assim, ó, a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação da jornada semanal não constitui óbice, empecilho, ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados, ok? Vem comigo aqui. Essa mesma lógica de compatibilidade de horário dentro da acumulação aí de profissionais da saúde se aplica para os outros casos de acumulação. Então, uma pessoa pode, por exemplo, ser professor no turno da noite e ocupar um cargo efetivo do dia inteiro, né, de nível superior, é claro, ou nível médio profissionalizante, em uma outra instituição da administração. Vai ser considerado compatível, embora essa pessoa esteja trabalhando mais do que 12 horas num dia, não tem problema, tá? Aí, claro, um probleminha tem que é a saúde da pessoa, né? Mas em relação aqui à proibição de acumular ou à permissão de acumular, não tem problema algum. Para a gente falar um pouquinho mais sobre a acumulação de cargos, eu queria só lembrar para vocês que o artigo 37, no parágrafo 10, vai dizer que os casos em que a gente pode acumular na ativa poderão se acumular na aposentadoria também. Então, se, por exemplo, se uma pessoa tem um cargo de professor e se aposenta, ela pode exercer outro cargo de professor. Então, os proventos de aposentadoria são compatíveis com o exercício de cargos efetivos acumuláveis, também com cargos de confiança e também com a possibilidade de mandatos eletivos, tá certo? Isso por força lá do artigo 37, parágrafo 10. Bem, então estes são os dispositivos relacionados à acumulação de cargos públicos na Constituição, artigo 37, 16, artigo 37, 17 e ainda o artigo 37, parágrafo 10. A gente se vê em uma outra sexta-feira, agora já está na hora de você estudar mais ou sair para dar uma descansada e aí na sexta que vem a gente conversa sobre mais temas como esses. Se você está gostando das nossas aulas de simplificação do juridiquês para o português, nas decisões do STF e do STJ, manda suas sugestões aqui, que a gente vai aí acompanhando, tá? E incluindo nas nossas temáticas daqui para frente. Se gostou dessa aula, pode curtir aqui. Se não gostou, escreve aqui embaixo por quê, pode colocar aí nos comentários, que a gente vai se adaptando. O importante é que o máximo de pessoas estejam gostando, tá bom? Um beijo para todos e até depois.